Bom estar com vocês mais uma vez. Antes de mais nada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Encerrando esse mês de junho, nessa conversa que a gente tem em torno da Palavra de Deus, às vezes falando um pouco da Palavra de Deus, às vezes falando um pouco da história da Igreja. Esse mês de junho, dentro da Igreja Católica, nós vimos que a Igreja tem... a história da Igreja é muito rica, muito linda. Não tem como olhar para a história da Igreja e não ver que sobre essa história, sobre a história da Igreja, existe a mão de Deus, né? Nós vemos que nesse mês de junho, que se encerra hoje, dia 30, a gente vê grandes santos da Igreja, Santo Antônio, São João Batista. Ontem foi dia de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo, nosso Papa Pedro, e São Paulo, o discípulo dos gentios, né? Que são as colunas fortes da nossa igreja, a estrutura forte da nossa igreja espiritualmente. E hoje a igreja ela celebra os proto-mártires, né? Essa igreja que depois do sacrifício de Jesus na cruz, da entrega, da morte de Jesus na cruz, essa igreja ela continua derramando o seu sangue, né? Antes mesmo de Jesus, através de João Batista, depois a vida de Estevão, depois a gente vê Pedro, Paulo, muitos cristãos entregando a sua vida. Então a gente vê que a história da igreja, ao começo da história dessa igreja, é através do derramamento do sangue, tanto de Cristo como dos primeiros cristãos, a nossa igreja primitiva, né? Os nossos primeiros pais na fé, derramaram o seu sangue, né? Para que a gente pudesse, que esse evangelho pudesse chegar até nós, né? E hoje a gente vê que, pelo menos eu sinto isso no meu coração, que a gente falha muito por pouca coisa, né? A gente se decepciona com a pessoa, se decepciona em algo que acontece na nossa comunidade, na nossa paróquia, e a gente pensa em abandonar essa igreja. Olha, se os santos fossem olhar, né? Se os santos tivessem essa percepção, né? de se magoar, de largar a fé, né? Eles eram levados à fogueira, eles eram levados a ser decapitados. Famílias e famílias inteiras eram mortas por causa desse evangelho. Ou negava-se a Cristo, negava-se ao evangelho, ou era morto, ou era decapitado. Se queimava casas, né? A gente vê que Nero tocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, começou a perseguição dos cristãos. E toda uma cidade, todo um povo revoltado contra os cristãos, e era colocado em fogueiras. Uma história, ao mesmo tempo que você vê e aquilo toca o seu coração de uma maneira de você ficar triste, mas aí vem no seu coração a leitura do Evangelho, onde diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que a nossa igreja ela tem na sua essência homens, né? Somos pecadores, o Papa tem os seus pecados, os bispos têm os seus pecados, os padres têm os seus pecados, nós como os leigos temos os nossos pecados, mas qual é a instituição que não tem nenhuma falha, né? Se a gente olhar hoje para os médicos, nem todos os médicos são perfeitos. Se a gente olhar para os policiais, para os professores, cada classe tem honrando a instituição, mas tem pessoas que fazem algo errado naquela profissão. E a nossa igreja, a gente costuma até de falar que a igreja é santa e pecadora. Não, pecadores são os filhos da igreja, mas o Espírito Santo que está sobre a igreja, ele não deixa a igreja pecar, os filhos da igreja que pecam. Tanto é que quando João Paulo II, ele no ano 2000 pediu perdão, ele pediu perdão por atitude dos filhos da igreja, não pela igreja, porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é tomada pelo Espírito Santo. E eu queria partilhar uma palavra aqui com vocês, que está em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desvaleça.
tu, por sua vez, confirma teus irmãos. Ou seja, Jesus falando que o próprio Satanás pediu para peneirar Pedro. Então a gente vê que Pedro ele tem a sua fragilidade humana, tem a sua pequenez como homem. Mas Jesus ele viu o coração de Pedro. Ele sabia que apesar daquele homem lá, aquele homem humilde, aquele homem intempestivo, né, que Pedro ele não pensava, ele logo agia. Naquele homem a igreja ia ser formada. Naquele homem aquela igreja ia ser edificada. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente vê que até hoje o sangue dos cristãos são derramado pelo mundo. Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa se achou um número de 322 por mês. 322 cristãos mortos por mês. Dá uma média de 11 por dia. 11 cristãos em todo o mundo são mortos por dia por causa da fé em Cristo. É triste, né? Mas esse sangue ainda continua a sendo derramado nos dias de hoje. Uma das religiões que mais perderam vida é o cristianismo. Mas a gente tem a promessa de não desanimar, de não desistir. Quantas vezes Satanás quer nos peneirar como trigo, assim como Pedro. Quer nos ceifar como trigo, assim como Pedro. Não vamos olhar para a fragilidade, porque pecados e fracassos todos nós temos. Assim como Pedro tinha, assim como Paulo tinha, assim como o Papa tem os seus pecados. Tanto é que o Papa ele se confessa, tanto é que o bispo ele se confessa, o padre se confessa. Mas essa igreja é guiada pelo Espírito Santo. Essa igreja é regida pelo Espírito Santo. E tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A gente não tem que olhar para a pedofilia, a gente não tem que olhar para os escândalos da igreja, para os roubos que tem dentro da igreja. A gente tem que olhar para Jesus que está dentro dessa igreja, para o Espírito Santo que está dentro dessa igreja. E continuarmos firmes na nossa missão. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Nossa vocação ela começa aqui na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Deus preparou para nós um lugar, um paraíso. Eu e você somos convidados para ir para esse paraíso. A gente evangelizar, anunciar o evangelho, fazer com que essa igreja continue germinando, que essa igreja continue dando frutos. Peço que você reze pela igreja, reza pelo Papa, pelos bispos, pelo seu pároco, pela sua comunidade. E não desanime, né? Não desanime porque dificuldade haverá em todos os lugares. Família, gente, tem desavença dentro da nossa própria casa. Imagine se a gente não vai ter, né, com pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente da gente, né? Então que a gente reza, que a gente pode pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora dos Santos, para rogar por nós, para manter firme a nossa fé. E mesmo quando Satanás quiser nos peneirar, nós mantemos a nossa fé firme em Cristo, que é a nossa vitória. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz.